Bom dia pessoal, Dando Rider para mais um vídeo. E que tal essa introdução? Toda catita, gostaram? Quando se tem tempo para fazer as coisas, acaba por se fazer umas brincadeiras engraçadas com a câmara, com o drone, etc. Tema do vídeo de hoje, falar sobre a venda, o volume de vendas de motas em Portugal no ano 2025 até ao dia 31 de julho, fazer um comparativo com o mesmo período de 2024, com as variações, e analisar um bocadinho quais são as marcas que mais venderam, que menos venderam, as que estão no top 10 e as outras marcas que estão a perder cota de mercado. Vou começar primeiro pelas motas elétricas. O número de motas elétricas vendidas em Portugal nos primeiros 7 meses do ano foi de 270 unidades. Tendo em conta o universo de total de motas vendidas elétricas e a combustão 26.687, percebemos logo que as motas elétricas detêm uma cota de mercado de apenas 1% do mercado total de motas vendidas. É um valor ainda muito pequeno. É certo que o mercado das motas elétricas ainda está em evolução, mas aquilo que me apercebo é que há uma apetência muito baixa ainda por parte das pessoas em relação às motas elétricas. Vou falar nas três marcas apenas nas três marcas que mais venderam. Em primeiro lugar temos a Super Soco, com 71 motas vendidas. Em segundo lugar temos a Silence, com 30 motas vendidas. E em terceiro lugar temos a Stark, com 21 motas vendidas. Falar aqui só também um destaque para a BMW, que teve um volume de motas elétricas vendidas de 19 unidades, mas que representa uma queda de 73% em relação ao ano de 2024, uma queda bastante forte. Claro que há outras marcas que tiveram subidas muito grandes, variações muito grandes do ano passado para este ano, mas foram marcas que partiram de bases muito baixas. Imaginem, uma marca que o ano passado vendeu uma moto nos primeiros 7 meses do ano, se este ano vendeu duas, temos um acréscimo de 100%, ou seja, todas as marcas que tiveram subidas fortes foram marcas que partiram de bases muito baixas. E portanto, relativamente às motas elétricas, o resumo é este. É preciso haver aqui um desenvolvimento muito grande. Aquilo que eu noto é que as motas estão ainda muito caras para a autonomia que oferecem, é a minha opinião, e pode ser também um bocadinho por isso que as pessoas olham, fazem um comparativo entre o custo e o benefício que vão ter e continuam a achar que não é uma mais-valia comprar uma moto elétrica. Agora vamos passar para as motas a combustão, que isso sim, temos aqui mudanças muito significativas e temos aqui muito que conversar. Ora, vamos então falar das motas a combustão. Total de motas vendidas nos primeiros 7 meses de 2025, 26.417 unidades. Em primeiro lugar temos a Honda, com 7.850 unidades vendidas, mas com uma queda de 5,7% em relação a 2024. A Honda sozinha tem 30% do mercado nacional de motociclos e ciclomotores. Isto que estou a dizer engloba tudo. Só diz que é a gasolina, a combustão, ou seja, retirei apenas as motas elétricas. Portanto, a Honda com 7.850 unidades vendidas, com uma queda de 5,7% em relação ao ano de 2024 no mesmo período, mas ainda assim a Honda sozinha detém 30% do mercado nacional de motociclos e ciclomotores. Em segundo lugar temos a Yamaha, conforme tem sido também normal, com 4.262 unidades vendidas e com uma queda de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A Honda e a Yamaha juntas representam 50%, metade de todo o mercado nacional de motociclos a nível de vendas, 50%, mas aqui o que se nota é uma queda em relação ao período do ano passado. Em terceiro lugar, e como aconteceu o ano passado, que eu fiz também um vídeo a falar sobre isto, em terceiro lugar temos a BMW. Deixem-me só referir aqui uma coisa. Da Honda para a Yamaha, temos o volume de vendas é muito significativo. A Honda tem 85% mais de vendas do que a Yamaha, ou seja, é quase o dobro, não é?
Portanto, do primeiro para o segundo é uma diferença muito grande. Em terceiro lugar temos a BMW com 1722 motas vendidas e com uma subida nas vendas de 2,9% em relação ao ano passado. Depois, em quarto lugar, e agora aqui é que começa a festa, não é? Começam as alterações mais significativas. Em quarto lugar temos a CF Moto com 1461 motas vendidas, quase com tantas motas como a BMW, está com uma distância de praticamente 300 motas, que não é muito, e com um aumento de 57% no número de motas vendidas em relação ao mesmo período do ano passado. Em quinto lugar temos a Voge, com 1162 unidades vendidas e também com um acréscimo de 26% em relação ao ano passado. Depois, em sexto lugar, temos as Ontes, com 1088 motas vendidas e com um acréscimo de 7%. Em sétimo lugar temos a Kiway, depois temos a QJ Motor, em nono lugar temos a Benelli e em décimo lugar temos a SIM. Ou seja, reparem que nas 10 primeiras, no top 10, temos 7 motas de marca chinesa e 3 motas de marca, uma europeia, a BMW, e 2 japonesas, a Honda e a Yamaha. Reparem só como é que está aqui, não é a cota de mercado, porque a cota de mercado, a Honda e a Yamaha têm 50% do mercado e a Honda sozinha tem 30%, mas reparem no top 10 de motas mais vendidas, como é que isto está neste momento em Portugal, a nível da preferência dos consumidores. Neste top 10, destaque para a Benelli, que teve uma queda de 40% nas vendas, apesar de estar em nono lugar, teve uma queda de 40% no volume das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Fazendo assim uma análise muito rápida, na minha opinião, a Benelli parou um bocado no tempo, na minha opinião, porque basicamente a TRK 502 e 702, aos preços que eles oferecem as motas, acho que está completamente fora da concorrência da CF Moto e da Voge. Só para terem uma ideia, uma TRK 502 eles estão a vender por 6.500 euros e uma TRK 702 estão a vender por 8.000 euros. Tipo, por exemplo, uma CF Moto 700 MT custa 6.600 euros, ou seja, custa o mesmo do que uma TRK 502 e é uma moto com muito mais cilindrada, com mais potência e uma moto bastante diferente. E portanto, na minha opinião, se calhar muitas das pessoas que compravam ou que poderiam comprar a Benelli acabaram por ir mais para a CF Moto e para a Voge, porque acabam por ter o mesmo por um preço bastante inferior. Kawasaki aparece em 11º lugar, com 599 motas vendidas e uma queda de 11% em relação ao mesmo período de 2024. Depois, em 12º lugar, temos a Suzuki, com 495 motas vendidas e uma queda de 24% em relação ao mesmo período de 2024. E a KTM aparece em 14º lugar. A KTM aparece em 14º lugar com 345 motas vendidas e uma queda de 40% em relação ao ano passado. No caso da KTM, todos nós sabemos os problemas que a marca passou recentemente, correu o risco mesmo de entrar em bancarrota, correu o risco não, entrou em bancarrota, teve a sorte de ter um dos maiores acionistas que injetou lá uma grande quantidade de dinheiro para conseguir manter a marca viva e, portanto, no caso da KTM existe uma justificação válida para estes números. Temos depois aqui duas marcas que devem ser tratadas de forma diferente, que é a Harley Davidson e a Indian, por causa das tarifas, não é? Entre março e abril foram impostas tarifas por parte da União Europeia aos Estados Unidos de 50%, incluindo os motociclos, e portanto a Harley Davidson tem um volume de vendas de 120 unidades este ano, com uma queda de 15%, até nem foi muito, mas a Indian é que se nota aqui uma queda bastante maior, porque eu lembro que o ano passado a Indian estava com variações bastante positivas em relação ao ano de 2023 e, portanto, até ao dia 31 de julho a Indian estava com 53 motas vendidas em Portugal e com uma queda de 32% em relação
ao ano 2024. Conforme disse, nestas duas marcas temos também que tratar em separado, tal como a KTM, porque houve aqui um evento macroeconómico que levou a que as marcas não tivessem forma como se mexer. Posso-vos dizer que eu estive recentemente num stand da Harley Davidson aqui no Luxemburgo, a fazer uma visita, só a ver as novidades, como às vezes vou a outros stands, à BMW e a outros. Pá, e posso-vos dizer que motas acima de 40 mil euros, 46 e 50 mil euros, tinham lá algumas motas na casa daquelas CVOs, estão a 46, 48, 50, 52 mil euros, também depois depende das cores e dos extras, portanto é uma loucura, não é? Os preços que estão a ser praticados, neste caso da Harley Davidson. Na Índia eu não sei muito bem, acabei por não ver também como é que estão assim os preços, mas no caso da Harley é um absurdo, não é? Outras marcas que também me chamaram a atenção foi a Royal Enfield e a Triumph. A Triumph está com uma queda de 46% a nível de número de motas vendidas, e a Royal Enfield está com 18% de queda no ano de 2025 em relação ao ano de 2024. Pá, em relação à Royal Enfield, eu acho que a moto que é o porta-estandarte da marca, que é a Royal Enfield Himalayan, se vocês repararem, uma Royal Enfield Himalayan está a ser vendida na casa dos 6.600 euros, mais ou menos, ou 6.800. Pá, e se você uma moto monocilíndrica, não é? E se vocês forem, por exemplo, comparar com uma Voge 650 ou com uma CF Moto 700, ou até uma CF Moto 450 MT, não é? Vocês veem que podem comprar uma moto bicilíndrica, não é? Até por um preço bastante mais baixo do que custa a Royal Enfield. E portanto eu acho que no caso da Royal Enfield é muito por causa disso, pelo facto do preço da moto haver outras marcas que oferecem muito mais por um preço bastante melhor. No caso da Triumph, eu acho que o problema já é um bocadinho diferente, na minha opinião. Ouvi aqui há tempos um motovlogger, até acho que já ouvi mais do que um, a dizer que tentou ir fazer test rides à Triumph, que foi na cidade do Porto, tentou contactar no Porto a Triumph, a pedir se podia fazer um test ride para poder também divulgar um bocadinho a marca e o modelo, e eles disseram que não forneciam motas para fazer test drive com gravação de imagem. Pá, eu acho que isso aí é um grande tiro no pé. Eu já fiz 2 vídeos a testar Triumphs. Fui aqui à França, ao stand da Triumph, eles disponibilizaram qualquer moto que eu quisesse para fazer test ride, e portanto, ou seja, não é da casa-mãe da Triumph Inglaterra que saem essas diretivas, tem a ver com diretivas internas, porque eu já passei por essa experiência e não tive problema nenhum em fazer test ride, e acho que é uma política muito má não fornecer motas, independentemente se as pessoas falam bem ou falam mal. Eu acho que se só mostrar a moto, que é um marketing bastante bom, e ainda por cima poderem utilizar motovloggers, uns com mais exposição, outros com menos, mas utilizar as pessoas de forma gratuita, porque muitas das vezes isto dos test rides, o motovlogger fica com conteúdo e a marca e o stand acabam por ficar com exposição pública de borla, não é? E portanto eu acho que a Triumph é uma marca muito fechada a esse nível, contrapondo principalmente com as marcas de motas chinesas, que cada vez mais disponibilizam mais motas para os motovloggers andarem e divulgarem, até fazem eventos, convidam motovloggers para estarem lá presentes, e muitas vezes até oferecem as motas durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, para se poder fazer test rides de mais médio prazo para os motovloggers. Acho que é uma política excelente, e o resultado está à vista depois no ranking das marcas com mais vendas em Portugal. Daquilo que eu estive a ver, os principais pontos a falar são estes, a nível de marcas, e agora vou fazer aqui muito rapidamente, até para finalizar o vídeo, a minha opinião em relação a isto tudo. Pá, eu vou utilizar uma moto da Honda, para depois as pessoas nos comentários não virem dizer
que eu utilizo motas de outras marcas porque sou fanático da Honda e sou fanático disto e sou fanático daquilo. Pá, reparem nisto. A Honda NC 750, por exemplo, este modelo novo 2025 está à venda por 9.140 €. Se vocês forem ao site da Honda ver, e não é o modelo DCT, estou a falar no modelo com caixa manual, porque o DCT ainda é mais caro. A Honda NC 750X, que é uma moto super popular, com vendas brutais desde sempre, desde que foi lançada pela Honda, está com um preço de 9.140 €. Estamos a falar de uma moto com 59 cavalos e 69 Nm. E depois, com todas as especificações que as pessoas já sabem, basta verem aí um test ride qualquer para perceberem. Tem aquela situação de ter o Metin, muito famoso também nessa moto, e que dá muito jeito. Mas reparem nisto, uma CF Moto, a 800 MT, não a Explorer, mas a Sport, o modelo mais base, uma moto com 90 cavalos, com 75 Nm de binário, com toda aquela tecnologia que a CF Moto disponibiliza, com a aplicação no telemóvel para seguirem tudo e mais alguma coisa, projetar o GPS na moto sem problema nenhum. Pá, a moto está à venda por 8.500 €. Ou seja, tem uma Honda NC 750X por 9.140 e tem uma CF Moto 800 MT Sport com muita mais potência, uma moto, pá, não vale a pena estarmos aqui a enfeitar as coisas. Uma moto muito diferente por 8.500 €. Agora, se vocês me perguntarem, a minha, se uma pessoa comprar um compra uma NC 750, dois irmãos, o outro compra uma CF Moto 800 MT e ficam com a moto durante 10 anos cada um, isso aí eu não ponho as minhas mãos no fogo. Na minha opinião, a Honda NC estará muito melhores condições do que uma CF Moto, porque acho que a nível de fiabilidade podem dizer o que disserem, e é por esse motivo que eu, para já, nunca compraria uma moto de marca chinesa. Tem muito a ver com a fiabilidade. Eu sigo muitos grupos de Facebook da Voz, da CF Moto e etc, e das motos chinesas, e digo mesmo da BMW. E eu já estive quase aqui há uns anos para comprar uma BMW e não comprei, única e exclusivamente porque não tenho confiança a nível de fiabilidade na marca. Também não tenho problemas em dizer isso. Agora, neste momento, a verdade é esta, vocês olham para os preços das motas e por isso é que a CF Moto e a Voz, principalmente, tiveram aumentos brutais do nível de vendas e não vieram de bases propriamente muito baixas, até porque a CF Moto está praticamente colada à BMW a nível de unidades de motas vendidas. Mas ainda podemos ir mais longe com este exemplo da Honda NC 750X e da CF Moto 800 MT. Se vocês forem, por exemplo, ver uma Voz, uma 900 DSX, ou seja, aqui estamos a falar de uma 750 e de uma 800. Eu agora ainda vou subir mais um patamar a nível de cilindrada. Uma Voz 900 DSX com 95 cavalos, pá, uma moto, essa sim, não há ponta por onde se lhe pegue a comparar com uma Honda NC 750X, seja a que nível for. Não temos ponta por onde se pegue a dizer que a Honda que é melhor, nem a nível de velocidade, nem a nível de binário, pá, nem a nível de nada. Não tem a nível de tecnologia também, é indiscutivelmente muito melhor. E quanto é que a Voz está a vender a moto? 9.200 €. Pá, tem uma NC 750 por 9.140, tem uma Voz 900 DSX com sensores 6 eixos, ABS em curva, radar, que a moto trava automaticamente se for a aproximar de um carro. Pá, uma série de coisas que a Honda NC não tem. Ou seja, por mais 80 € vocês compram uma Voz 900. A realidade é esta, o mercado está assim, as pessoas fazem as suas preferências, cada um faz a análise à sua maneira, e eu não comprava, e continuo a dizer isso para já. Pode ser um tiro no pé, porque eu daqui a 3 ou 4 ou 5 anos posso vir a comprar ou uma moto chinesa ou uma BMW, e cá estarei para assumir isso, e vocês aí podem dizer que eu sou hipócrita com todas as letras, não tem problema nenhum. No dia em que me virem a comprar uma BMW ou uma moto chinesa, serei uma pessoa hipócrita, porque andei a dizer que nunca compraria, não é? Nem uma marca nem outra,
e se vier a comprar, assumo isso, mas duvido, porque eu normalmente quando digo uma coisa, quando tenho uma ideia, mantenho a ideia até o fim, a não ser que haja alterações muito significativas nas motas que me façam realmente ter uma justificação que mude a minha opinião. Ou seja, eu falo das motas chinesas, o que é única e exclusivamente na fiabilidade. Se viermos a ter uma fiabilidade completamente diferente, o meu argumento acaba por cair por terra, e não sou hipócrita se vier a comprar uma moto dessas, nesse sentido, não é? O mesmo se aplica à BMW, como é lógico, não é? E pronto, pessoal, o mercado está assim, cada vez se vêem mais motas de marcas chinesas. Confesso-vos que cada vez mais há motovloggers também com motas chinesas, e o feedback que eles vão dando é que, pá, são motas fiáveis, ou seja, não dão assim tantos problemas quanto isso. Só que o problema é que eu volto sempre à mesma coisa, não é? Imaginem, os únicos problemas que tive foi isto e isto. Foi a caixa de velocidades que tive que ir à marca, pá, mas foram coisas que se resolveram todas na hora. Pá, eu, para mim, que tive nos últimos 5 anos, tive 2 ondas, para mim isso é inconcebível. Dizerem-me que tive problemas, mas foram coisas muito pequenas. Pá, eu nunca tive problema absolutamente nenhum, percebem? E portanto para mim é inconcebível, a não ser quando tenho que fazer uma revisão à moto, ter que me deslocar à oficina para resolver seja que problema for. Nem a CRF sequer. Tenho a moto há 1 ano e meio, é certo que ainda tenho 2000 e poucos quilómetros na moto, mas até hoje nunca tive stress nenhum com a moto. Mas essa não conta porque o número de quilómetros ainda é muito pequeno, não é? E portanto, pessoal, o mercado está assim. Na minha opinião, cada vez as motas chinesas, as marcas chinesas, vão continuar a crescer, a não ser que haja aqui um ajustamento das marcas japonesas para conseguir ajustar um bocadinho o preço para competir mais diretamente. Só que, na minha opinião, vamos falar em relação à Honda e à Yamaha, nas motas que competem diretamente com as marcas de motas chinesas, não basta só baixar o preço, é preciso aumentar ainda muito mais a tecnologia. Conforme vos falei em relação à Honda NC, por exemplo, pá, a diferença de tecnologia é gritante para uma CF Moto ou para uma Voz, percebem? Já não basta essas motas terem muita mais potência e muito mais binário, e ainda por cima são motas mais baratas, percebem? É um bocadinho por aí. Vamos a ver como é que o mercado se desenvolve no futuro, qual é que vai ser a resposta das marcas japonesas em relação a estes volumes de vendas, e hei de fazer no futuro um novo vídeo, se calhar em janeiro, a fazer uma avaliação do ano de 2025 completo, e vamos falar novamente, ok pessoal? Um abraço, fiquem bem e até à próxima.